Começando aqui pelo Walter Mairovich, ex-desembargador, golpista, muito golpista também. Acho que a UOL também vai ter que tomar busca e apreensão. Você vê claramente que tem um gabinete do ódio se formando. Pedido isso, está eliminado Gilmar Mendes, artigo 39, número 5, está suspenso pelo Gilmar Mendes. Como aqui, percebeu que isso está travado? Se a gente pensar, bom, e se não tivesse essa liminar? Acredito que o impeachment, pelos elementos que existem, ainda não está maduro. Há necessidade de se apurar a verdade. E por que não? A verdade pode estar com Moraes, sim, mas pode também não estar. Daí a necessidade de se apurar. Por quê? Porque no sistema republicano, os pratos têm que ficarem limpos. E no Supremo Tribunal Federal, não pode ficar com essa imagem de um lupanário, ou seja, de um puteiro. Eita! Golpista. Um golpista. Não vou dar play de novo. Se você não ouviu, ainda bem. Golpista. Esse cara é golpista, esse Mairovich. Aí vem o Fabiano Lana. Nota do Banco Central não nega as acusações contra o Dom Pedro. Há horas em que é preciso interpretar os textos para tentar entender o que é que está no ar. O conteúdo de ambos os textos, liberados hoje, confirma as reuniões, no sentido em que teriam ocorrido para tratar dos efeitos da aplicação da Magnitsky. O ministro tem duas estratégias em sua nota, divulgada antes da do Banco Central. Ao confirmar as reuniões com Galípolo, coloca o ocorrido em um amplo contexto de uma série de encontros com dirigentes do Banco Central, do Banco do Brasil, Banco Central, Itaú, Febraban, etc., nos quais teria tratado os efeitos da lei americana, ou seja, diminui a importância do que pesa contra ele, pressionar o presidente do Banco Central. A segunda estratégia, mais arriscada, é cravar com o termo exclusivamente, no sentido de que só teria tratado da Magnitsky e mais nada. O texto do Banco Central é mais econômico, defensivo ao utilizar o verbo confirma para tratar dos encontros. O mais importante, entretanto, é uma omissão. Deliberadamente ou não, evita a palavra exclusivamente presente no texto do ministro, que serviria para confirmar que só trataram da lei Magnitsky no tete-a-tete. Ou seja, o Banco Central, o Galípolo, não nega que outros temas poderiam ter sido abordados durante os encontros. O diabo, como diz o dito popular, vive nos detalhes. Ficou então, pelo menos no caso do BC, uma porta aberta. Caso a história tenha desdobramentos indesejáveis, a instituição poderá sempre alegar que nunca refutou categoricamente as acusações que pesam sobre o ministro de agir na prática como advogado do Banco Master. Após seu longo silêncio, ele também não quis aproveitar a nota para esclarecer as atividades da esposa, do contrato. Se quisermos defendê-lo, podemos alegar que as questões familiares não deveriam ser tratadas em tal contexto institucional. Dá para engolir? Porque também está no ar que o ministro teria agido pelo interesse da esposa, logo, da família. PS. Salta aos olhos e o caso fez agitar um verdadeiro gabinete de ódio contra a repórter que apura a história, com a série de acusações, ofensas e insinuações de todos os calibres que circulam nas redes, a típica atitude agressiva e até mesmo covarde, pelo que se pode observar, não a exclusividade das hostes bolsonaristas. É um pilantra, né? É o gabinete do ódio. Tá bom. Mas para dar um exemplo do que ele tá falando, Olha lá. Nosso grande Pedro Serrano, com Florestan. Ah, meu Deus. Ele tem que conversar com o Atush, O Atush tá mais ligeiro que esses aqui. Escute só. Eu não sei se foi pessoas que participaram de alguma coisa ou se dizem que ouviram de não sei quem. Veja que um depoimento. E a quem interessa também, E a quem interessa, ele falou, Ou seja, não tem nenhum critério que a gente possa ter para formular um juízo. Tudo bem, a matéria está lá, tem que apurar. E eu acho que é correto fazer uma investigação prévia no âmbito da PF e do Procuradoria-Geral da República. Não digo instaurar um inquérito. Instaurar um inquérito só se houver um mínimo de materialidade. Mas já que está posto, tem que fazer uma investigação prévia. Até porque tem que se questionar se é lícito esse tipo de acusação dessa forma. Se está protegido pela liberdade de imprensa ou se não. Nós vamos ter que discutir essa questão. A mídia pode tudo. E se foi invenção? Eu não estou dizendo que não tenha que investigar. Tem que investigar. Foi feita uma acusação, ministro, publicamente. Isso precisa ser investigado. Até para ter consequência de um lado ou de outro. Ao meu ver, aí a ilicitude, se não houver ilicitude de um lado. Tem que ter consequência, Ou para um lado ou para o outro. Ou para o ministro ou para Malu Gaspar e o Globo. Do outro. Então nós temos que apurar, até para ver verdadeiro esse tipo de acusação. Existe algum tipo de elemento? Caberia, por exemplo, um processo do Moraes, ou da mulher do Moraes, ou dos dois juntos contra a jornalista, por falta de provas? Acho que cabe da mulher dele, acho que em defesa do Moraes, como ele foi atingido no exercício da sua atividade de ministro, o Ministério Público pode tomar medida por ele mesmo, sem precisar sequer de provocação do ministro. Mas isso, se achar que é o caso, isso, não estou nem cogitando disso. Acho que o correto agora é fazer uma investigação preliminar na Polícia Federal e o Ministério Público e apurar. Agora, se isso não ficar comprovado, alguém paga, a Globo paga algum... A Globo tem que pagar uma indenização para o ministro e para a sua esposa. Tem direito a pedir no campo civil, tem que se apurar a questão criminal, se há ou não crime, se isso está protegido ou não pela liberdade de imprensa, é algo que a gente tem que refletir. Eu também acho que a Globo tem que pagar. Tem que pagar. Por mim, pune os dois. Os dois, A Globo e Malu Gaspar. Os dois, A Globo e Malu Gaspar. Aí, mais exemplos, O Breno Altman, o Herbert diz, Você vê o nível da histeria quando uma figura assumidamente radical, como o Breno Altman, se torna uma voz sensata na esquerda e é rechaçado pelos próprios seguidores. Tá ali, ó. Breno Altman.
atuam conforme sua missão profissional, jornalista Malu Gaspar e os demais repórteres que estão apurando as relações do ministro com o Banco Master. Uma das obrigações do jornalismo é vigiar o poder público, ainda mais quando envolve interesses milionários. Aí vem meu filho, ó, vai tomar no pip, seu pip. Petista é educado demais, né? E aqui, esse é bom, viu? Rapaz, tem que ter o gosto de mugido, de boi. Olha, se você tem críticas ao ministro, esse não é o momento de fazê-las. No momento atual, qualquer crítica ao ministro é puro golpismo. Não seja fantoche do lavajatismo outra vez. Rapaz, velho. Chegado, viu? Eita, é gado Lula com orgulho, viu? Ô, gadolândia maluca. Essa do PT, viu? Que loucura é essa, viu, gente? Que loucura é essa? Mas vamos voltar. Mário Sabino também foi reclamar. A pressão do ministro em favor do Master não é grave, é gravíssima. Mário Sabino disse que ao longo da história de carreira dele, ele aprendeu a identificar situações graves. Ele disse que essa atual não é grave, não é gravíssima. Gravíssima a ponto de ser escandalosa. Aí ele relembra o que foi o caso. Foram pelo menos 4 contatos, ele lista lá dentro da Malu Gaspar. Já seria suficientemente grave um ministro do Supremo pressionar o presidente do Banco Central em favor de qualquer banco, mas o Master não é qualquer banco. É cliente de escritório de advocacia da mulher do ministro. A recapitulação é forçosa porque esclarecedora. Aí ele lista lá o contrato, 130 milhões, bababá. Honorários dessa magnitude são inéditos para o escopo bastante genérico. Acompanhar o que fosse do interesse do cliente em todas as instâncias de poder em Brasília, inclusive no Banco Central. Apesar do valor do contrato, não há notícia de que as instituições citadas no documento tenham recebido pedidos de reunião ou petições por parte do escritório, da mulher do ministro. Até prova em contrário, o dinheiro embolsado foi ganho sem maior esforço. Estranhamente, a ausência de trabalho não incomodava Daniel Vorcaro. Pelo contrário, ele priorizava os pagamentos mensais à advogada, que contratou a peso de muito ouro. Não precisa nem trabalhar muito, mas só fica aí, sabe? Agora se sabe, porém, que durante a vigência do contrato, com as mensalidades caindo pontualmente, o ministro teria pressionado, segundo Mário Sabino. Nem a advogada milionária, nem o ministro se dignaram até o momento a explicar a invulgar a ligação contratual dela com Daniel Vorcaro e a deferência especialíssima que o ministro demonstrou pelo banqueiro. A única manifestação pública foi uma nota divulgada hoje, que não explica nada, apenas sai pela tangente. O máximo que se tem é um advérbio. O ministro teria tratado exclusivamente sobre as consequências. A nota do Banco Central, por sua vez, não traz o advérbio, ao confirmar que o banco manteve reuniões com o ministro para discutir efeitos da Magnitsky. Compreende-se a dificuldade do casal, É mesmo difícil encontrar explicação a respeito do que já veio à tona, afora aquela que se encontrou no campo do inadmissível. A doutora Viviane Bassi, vai dizer o quê? Que o marido não sabia do contrato espetacular que ela firmou com o banco? O ministro será capaz de afirmar que, ao pressionar o Banco Central, ignorava que estava servindo aos interesses de um cliente que vinha pagando uma fortuna à sua mulher? Aí o Mário Sabino é a afirmação dele. Golpista também, Eu acho que fica claro que temos um gabinete do ódio da imprensa. Não há justificativa que possa cancelar a gravidade da conduta do ministro. Todo mundo está consciente disso, principalmente seus pares no Supremo. Se a história vier a morrer, sem consequência drástica, a democracia brasileira assinará o seu próprio atestado de óbito. Aí vem o Estadão com o seu editorial. Tinha que ter o editorial do Estadão, As ligações perigosas. Proximidade pessoal dos ministros, com o Banco Master, não é perturbadora apenas pelo que significa para a imparcialidade de ambos. Quais? O Toffoli e o Dom Pedro III. A rigor, expõe a perigo a credibilidade de toda a corte como instituição republicana.